Boa noite! Alô, 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 boa noite! Tudo bem com vocês, gente? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Gente, hoje estamos aqui com a nossa voz da consciência, né? Olá, olá, boa noite. E estamos aqui com o Dan Ramos. Dan, muito obrigado por aceitar o convite de vir. Aí, galera! Eu que tô feliz de estar aqui. Perfeito. Dan, vamos começar? Eu queria perguntar pra você o que exatamente você faz. Conta pra gente. Minha mãe também me pergunta isso todo dia, porque é um trampo que às vezes é meio confuso. Mas, principalmente eu faço direção de arte na Jambô Editora, que é a maior editora de RPG do Brasil, uma das maiores de literatura fantástica. E esse é o principal, né? Mas eu Aham. também sou ilustrador, também mestre RPG, também escrevo, ataque de DJs, tudo mais. Perfeito. Então, hoje eu queria te perguntar um pouquinho mais sobre como a gente vê, como você vê o mercado de RPG aqui no Brasil. Tem como você falar pra gente dos projetos que você atua, se você contrata gente, como são essas demandas? Então, eu contrato muita gente. Basicamente, 50% do meu trampo da Jambô é contratar gente e remanejar esse pessoal. O mercado de RPG no Brasil, há alguns negacionistas ainda, mas eu acho que a maioria de nós concorda que tá na era de ouro hoje. Apesar de ter o pessoal dinossauro antigo que fica dizendo que bom era antigamente, que não sei o quê, bom era tirar xerox de livro. Mas não, hoje a gente está com um mercado cada vez mais crescente. Ainda é um mercado pequeno, um mercado de nicho, todo mercado robista é, mas é um mercado que está crescendo a olhos vistos, é um mercado que já tem produções milionárias, é um mercado que, queira ou não queira, ele está sendo cada vez mais amplamente divulgado para as pessoas que não conheciam. Nunca foi tão pop jogar RPG, né? Sim, E aqui no Brasil, pô, está explodindo legal. com certeza absoluta. Quais são o nome dos projetos que você trabalha lá no Jambô? Principalmente Tormenta. Tormenta é o nosso. É o maior universo de fantasia do Brasil. Isso aí a gente Uhum. pode dizer sem sombra de dúvida. Começou com RPG lá nos idos dos anos 99. Eu lembro, eu estava lá. Ah, é, isso aí. E aí já tivemos aí todo tipo de coisa. Estamos para ter todo tipo de cross-média, né? Mas hoje a gente tem RPG, a gente tem videogame, a gente tem ah, muitos livros de literatura. Estamos para lançar aí outros jogos analógicos. Estamos para lançar um RPG eletrônico bem legal que está sendo desenvolvido agora. Nice. Esse é o nosso carro-chefe, mas a gente também. Agora a gente está nesse momento com financiamento coletivo da nova edição do 3DT, que é um jogo chuta-balde de anime shonen, seinen, videogame, loucuragem, que é muito legal, é simples, fácil, todo mundo pode aprender, todo mundo pode jogar tranquilamente. E a gente trabalha também com Ordem Paranormal RPG. No caso, a gente fez o livro de regras, né? E um material físico que está permitindo que todo mundo possa ter os seus jogos de Ordem Paranormal RPG, não só o Selbit e a galera do Selbit, o que para ele e para a gente é muito satisfatório. Perfeito. O mundo do Lendas de Gandalf, que é o Nerdcast RPG especial do Jovem Nerd, né? Que também é a mesma coisa, tipo, permitindo que todo mundo possa jogar aquilo que só eles jogaram no passado e todo mundo queria jogar. E a gente tem quadrinhos, temos Fighting Fantasy, que é a livro-jogo, que é uma coisa muito legal, que se você não tem grupo para jogar RPG, você pode jogar sozinho e ainda ler uma história incrível, entre outros títulos nessa meiuca aí, nesses gêneros. Ah, perfeito. Gente, tem gente no chat perguntando o que está acontecendo. Deixa eu situar vocês de novo. A semana passada a gente teve aqui a Bianca Nazari, que era recruiter da Envar. Ela contratava para posições fixas dentro do estúdio.
Hoje nós estamos falando com o Dan Ramos, que é diretor de arte da Jambô Editora, e que ele contrata freelancers para trabalhar no mercado de RPG nacional. Que são duas coisas que o pessoal tinha bastante interesse aqui no chat. Então a gente trouxe para a gente falar um pouquinho do mercado de RPG e para a gente falar da experiência dele contratando freelancers, certo? Então segurem as perguntas aí para a gente poder trocar uma ideia, que assim que terminar as minhas perguntas eu deixo vocês perguntarem também. Mas, cara, que massa, quanto projeto legal, né? É bem o que você comentou mesmo, a gente tá num momento muito interessante do mercado de RPG nacional, tem muita coisa acontecendo, tem os projetos milionários que você disse, sabe? Então, acho que tá num momento muito legal pra gente olhar esse mercado com carinho, né? Sim, sim. E o que é legal de RPG é que, tipo assim, você pode, obviamente, participar de um projeto milionário, né? Ter aquele. Comprar livros mais caros, você também pode comprar livros mais baratos e jogar também. E você pode jogar de graça. Tem jogo para todo tipo de gosto, todo tipo de bolso, todo tipo de condição. E o melhor, é um dos únicos diversões que você pode juntar uma galera, fazer uma vaquinha e comprar o jogo para todo mundo jogar junto, porque é um jogo muito social, né? E, por exemplo, eu mesmo já fiz demais no passado, quando a gente era tudo novo e sem grana, a gente juntava dinheiro. E olha, muitas vezes a gente fazia uns consórcios assim, a gente, não, a gente compra, junta dinheiro para comprar um livro esse mês e fica com um da galera. Depois junta para comprar outro livro, fica com outro da galera. E assim vai. Era bem Não isso tem mesmo. jeito não democrático. É muito Era bem legal. isso. Aham, perfeito. Muitas memórias de adolescência. A gente comprava Tormenta, a gente comprava Dragão Brasil. Nossa, joguei muito 3DT. Muito bom. Dragão Brasil, que é a nossa revista de RPG, que se eu não falar isso, o Trevisan me mata, que ela não morreu, ela tá de volta, aí você assina ela por R$ 7, que é baratíssimo, né? Preço nem de um pastel, e todo mês você tem RPG aí a dar com pau. Perfeito. Muito bom. Então, Dan, deixa eu perguntar pra você a respeito da sua experiência como diretor de arte. Qual é o principal meio que você encontra artistas para trabalhar nos projetos com você? Essa é uma pergunta ótima, porque a gente tem no site da Jambô um call to action para o pessoal mandar portfólio pra gente, que geralmente ah, dá o meu e-mail ou DM na Twitter, apesar de eu estar. Enfim, Twitter, né? Aham, Mas ainda recebo. E aí eu recebo uma batelada de portfólio. Mas o que é que eu faço? Eu pego todos, eu coloco num banco de dados que eu tenho. uhum, E aí, quando eu preciso, eu vejo naquela lista. Se não tiver ninguém que satisfaça o que eu estou precisando agora, porque é importante que o pessoal entenda que eu acho que você já frisou muito isso aqui, não tem gente que seja ruim, seja boa, tem gente que seja em pontos diferentes da jornada exato. e tem perfis diferentes para cada trabalho, né? Eu lembro que você já fez vários podcasts falando sobre como mandar o portfólio para a empresa, procurar o que a empresa está procurando e tal. E aí, quando eu não acho o que eu estou procurando lá, aí eu vou aonde? ArtStation, Behance, sites esses sites mais profissionais de portfólio. E aí, por isso que eu sempre digo, muita gente chega para falar comigo, pergunta assim, ai, eu queria que você desse uma olhada no meu trabalho, assim. E eu sempre falo, então, já chega mandando tua pasta. Monta tua pasta de acordo com o que tu acha que a gente trabalha, e aí é fácil, entra no site, tu vai ver tudo que a gente faz e tu vai ver o que a gente está procurando. Muitas vezes tem gente que tem um traço muito específico, eu acho massa, e é legal que me mande, mas já me manda um portfólio, porque eu já guardo aqui, se eu tiver um livro que eu precisar de uma coisa diferente, sei lá, uma capa de um livro de literatura que a gente busca um traço super específico. Eu vou lembrar daquela pessoa, tá entendendo? Perfeito. E assim vai. Não, perfeito. Então, galera, ó, mais um voto pro ArtStation aqui, viu? Eu sei que É, tinha uma eu galera que tava. procuro principalmente no ArtStation. Perfeito. É que tinha uma galera que tava desconfortável de usar o ArtStation depois do negócio de inteligência artificial, É, mas o ArtStation continua sendo uma eu ferramenta. botei meu protesto lá. Pois é, deixa o protesto lá, mas não tem como a gente deixar de usar a plataforma porque ela é muito importante para os diretores de É, arte encontrar os artistas, sabe? Certo? pois Perfeito. é.
E Deixa eu ela perguntar pra tem, você. tem uma Ah, ferramenta. Desculpa, eu só queria dizer que tem uma ferramenta legal lá que ela filtra ilustradores pelo país. E aí, isso, como eu geralmente eu procuro sempre do Brasil, eu sei que, obviamente, eu poderia buscar muito talento lá fora, mas eu procuro sempre daqui, porque o uhum, meu negócio é a gente ir para fora, isso, e não o contrário. perfeito. Então eu consigo filtrar legal. E aí eu acho gente daqui. Show de bola. Deixa eu perguntar pra você. Questões de contrato, como é que vocês fazem normalmente? A gente, a gente sempre, a gente tem uma minuta padrão, né? Aham, Quando a gente conversa com a pessoa e fecha, a gente assina já prevendo, tipo, quando eu prevejo quantas ilustrações eu vou fazer com a pessoa. Mas tem casos em alguns livros que, como a gente deixa a quantidade de arte que a pessoa vai fazer em aberto, a gente assina uma minuta para prestação de serviço. hum, E aí, quando chega no perfeito. final, a gente fecha com a quantidade que a pessoa fez. Mas aí já fica uma garantia. Até porque eu geralmente trato sempre, eu procuro tratar sempre com a pessoa onde tem, no lugar que tenha valor judicial, já que a pessoa fica mais segura, né? Com certeza. Tipo, eu gosto de deixar tudo seguro para todo mundo. Até porque eu também sou ilustrador, então eu tô meio lá, meu cara. Aham. E você é do nosso time também, né? Isso é uma Pois é. coisa que a Laura Panepinto sempre vive falando, que o diretor de arte não é nosso inimigo e nem um inimigo a ser derrotado. Ele é um Pois é. membro da nossa equipe, a gente tá trabalhando junto pra fazer o melhor trabalho possível, sabe? Então, outra pergunta que eu queria fazer. Quando você contrata alguém pra fazer uma ilustração, qual é normalmente o prazo que vocês trabalham? Isso depende muito de projeto, Sula, porque eu geralmente eu procuro a minha briga dentro assim, briga, né, no sentido de desafio dentro do que a gente tem disponível para trabalhar. Aham, É deixar o ilustrador à vontade o máximo possível para ele dar um prazo para mim e eu me viro lá dentro da editora para ver como a gente consegue fazer. Às vezes, obviamente, tem uns projetos que são mais apertados de prazo, uhum, mas aí a gente tenta remanejar. Por exemplo, se eu tenho um prazo de urgência, aí eu tento pagar melhor para a pessoa. perfeito. Se a pessoa, tipo, eu já deixo transparente logo desde cedo, ó, eu tenho isso aqui de prazo, eu tenho isso aqui de orçamento, e a gente vê aí o que a gente faz. Eu geralmente procuro ser muito transparente, sabe? Porque eu já, obviamente, como todos nós, a gente já se ferrou muito por causa de cliente que Uhum, que tinha não umas entregou. conversas diferentes, né? Aham, E aí eu mesmo procuro passar, ter tudo certinho pra depois a pessoa não se sentir enganada e vice-versa, né? perfeito. A nível de estilo, o que que você acha, que tipo de estilo que vocês procuram mais? Para os nossos projetos, para as nossas carros-chefe, né? Para o nosso, que a gente chama de prata da casa, né? Que Uhum, são os projetos recorrentes, que é Tormenta, que é Gano, Ordem Paranormal, a gente tem estilos específicos. Tormenta, como é aquela alta fantasia bem videogame, a gente procura aquele estilo que tá em alta hoje, né? Que é tipo. ah, que a maioria do pessoal procura. Mas, dependendo do projeto dentro de Tormenta, eu ainda tenho um pouco de variação de estilo. Como, por exemplo, tem coisas de Tormenta que eu quero um traço mais mangaloide, tem coisas de Tormenta que é mais sério e tudo mais. uhum, Pra Gano eu procuro uma coisa mais clássica, uma arte mais um pouco clássica, mesmo que a pessoa seja um diretor de arte digital, ou, aliás, um ilustrador digital. uhum, Eu ainda vejo se ela consegue fazer uma parada mais pintada, mais gráfica, mais clássica e tal. perfeito. Ordem Paranormal, ela é um pouco mais complicada porque o pessoal da equipe do Cellbit tem um traço muito específico, que é um pop art meio quadrinho. E Isso, aí eu eu ia falar que procuro ele tem uma artistas que pegada meio conseguem no emular ar, um assim. pouco. É. Mas aí a gente tem projetos dentro, por exemplo, a gente tá saindo agora com um projeto de livro-jogo que tem uma pegada de arte bem surreal, bem diferente, e a gente teve que catar um artista que tivesse essa oferta. A gente está fazendo um outro projeto que é de Tormenta, mas é um box.
de uns livros de literatura que precisou do traço, de um traço super específico, de uma coisa super abstrata, uma coisa super diferente, e a gente foi atrás do traço da Camila Torrano, Ah, da Budget perfeito. Lady, Ah, e é perfeito para isso, e ela tá mandando ver, tá matando a pau. E assim vai, tipo, se eu precisar, eventualmente eu vou precisar de algum livro que tem um traço mais um pouco cartoonizado, e eu já sei quem eu vou procurar, porque eu tenho uma galera lá, ou as pessoas querendo mandar, tipo, eu vou ter um lugarzinho para elas ali. Se eu perfeito. não te chamei ainda, é porque não apareceu a coisa certa. Mas eu guardo tudo. Perfeito. Viu, galera? Então, mandar portfólio. Funciona. Só tem que manter o portfólio atualizado, certo? É. É. E outra Uhum. coisa. Se tu mandou hoje, e aí daqui a 6 meses tu deu uma atualizada, manda de novo. Ou não, você já tem. Tipo, se eu, o máximo que vai acontecer é eu não conseguir responder, porque eu recebo muita mensagem por dia. E é a correria, sabe como é? Mas tem uma grande chance de você atualizou aquele portfólio, e opa, agora vai encaixar numa parada. Muitas vezes eu vejo assim, tem coisa que a pessoa tá meio verde ainda, a pessoa não chegou lá para aquele material que eu acho que eu vou precisar eventualmente, mas eu guardo o portfólio e fico voltando de vez em quando para ver se a pessoa já chegou naquele nível de específico que eu tô procurando, sabe? Perfeito. E isso aí eu já voltei para ilustrador de outros trabalhos para opa, agora ele tá pegando, agora ele consegue, agora vai. Aí eu me procurei a pessoa, tá Perfeito. entendendo? Então, deixa eu bater nessa tecla de novo. Foi a mesma coisa que a gente comentou com a Bianca Nazari. A gente não se queima por mandar portfólio que não é aceito, a gente queima o portfólio. Então, você mandou aquelas peças, quando você tiver peças novas, não tenha medo de entrar em contato de novo, tá? Mas precisa ter Sim. coisa nova para mostrar. Então, não tenha medo de entrar em contato de novo desde que você tenha o portfólio atualizado, certo? Só pra gente constar isso de novo. Perfeito. Podemos abrir para a É. pergunta do pessoal então, Dan? Tem mais alguma consideração que Vamos você gostaria embora. de fazer? Quero dizer que Bianca é uma querida, Ela é um amor, uma né? pessoa maravilhosa. E Perfeito. quer dizer também o seguinte, que você manda sempre, manda, atualizou qualquer coisa, manda. Agora, por favor, não fica mandando em 850 mil vias e chamando minha atenção em todas as redes sociais, que aí é capaz de eu não te chamar, só porque assim, eu prefiro uma pessoa, eu prefiro uma pessoa que não seja tão incrivelmente, maravilhosamente boa, mas que seja boa de trabalhar, do que o Dave Raposa, que não tô falando que ele é assim, eu nem sei, Aham. mas um Dave Raposa da vida, uma pessoa, uma Carol Gariba da vida, que não saiba trabalhar, tá ligado? Que seja chato, que seja ah, não seja flexível no sentido de a gente conseguir duplar e tudo mais, ou não, ou tipo, seja intratável, Uhum. ou Perfeito. pentelho, sabe? Mas com a Carol Gabby já trabalhei e ela é maravilhosa também. Então ela é só um exemplo mesmo, bobo. O trabalho dela é fantástico, né? Demais. Excelente profissional. Muito bom. É, vamos lá. Lau, temos perguntas. Sim, eu tô salvando elas enquanto o Dan tá falando. Bora. Podemos começar, eu acho. A primeira para você, o que seria um mínimo necessário para ter trabalhos profissionais? Olha, é você ter peças finalizadas. Tipo, não importa se você tem cliente ou não, você não precisa ter cliente. Eu vejo muitos portfólios que eles têm clientes. Tipo assim, os caras fazem a assets de games de um jogo que ele mesmo fez. Por exemplo, tem um artista que está trabalhando comigo agora no Atlas de Atom, que é o nosso livro de lore de Tormenta, que é o Matheus Borba, o Birbo, que ele só fazia coisas para ele mesmo. Ele não tinha clientes, ele só fazia as paradas para ele mesmo, não tinha feito nenhum commission ainda. Isso há um tempo atrás, tá? Mas era tudo assim, ele buscando ser profissional, entendeu? Tipo assim, ele fazia um cenário
tentava fazer o mais renderizado possível. Não estou dizendo que vai ser o seu caso, mas que você tente fazer pelo menos de uma forma que eu vá ver o que você é capaz. Tá entendendo? Tipo, é legal você postar estudos no seu Instagram, você postar sketch e tudo mais, a gente vê outros estilos malucos que você faz. Mas quando você está procurando fazer um portfólio profissional, tenta postar as coisas que você é capaz de fazer. Tipo assim, nem que você não tenha nenhuma base. Ah, eu não tenho, eu não sei, não. Finge, inventa um jogo, inventa um cliente fake e faz. E aí esse cara fazia os cenários, os concepts, tudo bonitinho assim. Lá, com, tipo assim, eu vi o que ele era capaz de fazer, eu chamei o cara na hora. Vamos trabalhar. E aí Perfeito. hoje ele tá fazendo muita coisa pra gente. Então, deixa eu acrescentar. O que a gente precisa é ter um trabalho nível profissional. Precisa ter os fundamentos, sabe? Tem que Nossa, estar. Anatomia tem que estar em dia, perspectiva tem que estar em dia, render tem que estar em dia. Então, não tenha medo de demonstrar essas coisas no seu portfólio. E aí você ter trabalhos finalizados. A Bianca sim, também comentou a respeito disso. Eu acho muito interessante essa sinergia de assuntos, né? Que não adianta ter um monte de estudo no portfólio. Estudo não conta tanto para o portfólio quanto a gente gostaria que contasse. Quando você está começando, até não tem problema ter um ou dois, mas tenta se livrar deles o mais rápido possível. sim. Certo? Nem precisa ser uma coisa assim, ah, meu Deus, eu não consigo fazer um negócio nível grandes ilustradores. Não, não é isso que a gente está procurando. É só coisas que indiquem até onde você chega. A gente sabe, a gente que vai procurar artista, a gente sabe qual é a sua capacidade. Não adianta você tentar maquiar, que a gente vai saber. Isso é uma coisa que a Sula falou que é importantíssima. E eu canso de falar. Existe uma armadilha dentro da arte digital que é você aprender técnica de finalização de render antes de você aprender os fundamentos. Tem uma galera, muita gente que tem umas ilustras que são entupidas de efeito, que é tipo maravilhosamente bem climatizado, com aqueles efeitos de luz maravilhosos, aquelas coisas que a gente dá dica de finalização de pintura, sabe? A pintura super renderizada, mas tudo aquilo é tipo um castelo de cartas. É uma coisa assim, uma casca, e dentro não tem nada. Dentro você tá vendo que a pessoa tá precisando trabalhar anatomia, é, perspectiva, você saber exatamente onde escala de elementos, controle de borda, todas essas coisas que a gente percebe. Não adianta. Aí a pessoa diz: não, mas é que é o meu estilo. Não, cara. Você tem que saber o básico para poder quebrar a regra. Você tem que conhecer a regra para quebrar ela. Exato. E É, aí eu deixo de contratar pessoas por causa disso, sabe? Porque eu vejo que as ilustrações são lindas, tem muita gente que me indica, diz, ah, maravilhoso, não sei o quê. Tá, eu digo, "Aí, mas a pessoa não vai acertar aquilo que eu vou precisar." exato. Não, perfeito. É isso, gente. Tá entregue. Tá entregue a mensagem. Que mais? Vamos Ahn, lá. Continuando o assunto da última live, como ele vê desenhistas com experiências prévias em outras áreas, exemplo, engenheiro, designer, arquiteto, ou, por exemplo, um trabalho a exigir experiência em artes marciais? Eu imagino que é por causa do tipo, do gestual das coisas e tal. Assim, eu nunca vi nenhum trabalho ser necessário que você tenha uma experiência prévia necessária, a não ser cartografia, que é muito bom quando a pessoa entende um pouco de cartografia. Você pode fazer um mapa muito bonito, mas se você fizer um mapa bonito que seja preciso, fica bem mais legal. E a gente tem um artista, que é o Leonel Domingos, que ele faz mapas bonitos, ele faz infográficos ótimos, e ele tem, como ele é arquiteto, e ele entende cartografia. Aí realmente fica um diferencial, né? Se tu entende arte marcial e vai e faz ilustrações gestuais de luta, de pancadaria, e tu entende exatamente como pegar as poses, ok, beleza, mas é uma questão de não é necessário você, porque se fosse assim, a gente tava tudo ferrado, porque eu não entendo de metalurgia, de construir carro, e como é que eu vou desenhar um carro? Exato. Né? Tipo, eu não sou biólogo, como é que eu vou fazer bicho? A gente tem técnicas para fazer isso, né? A gente aprende os macetes.
E a gente tem a observação, a gente tem os famosos modelos, né, de bonecos, a gente dá nossos pulos. Exatamente, Mas, ó, se a perfeito. pessoa souber, já, enfim. Exato. Então, gente. Eu diria hum, até que, desculpa, eu diria até que muitas vezes a pessoa fica um pouco ah, fechada naquilo, tipo, talvez você perca um pouco de pirar porque você tá preso naquele. Eu mesmo sofro disso, que eu tenho. O meu estilo é muito. Procura anatomia realista, porque eu aprendi desenhando, né? Aí às vezes eu tenho muita dificuldade de sair dele. Porque eu fico preso naquele conjunto de regras. Então, esse nariz tá errado. é real, né? Normalmente as experiências prévias não são vistas como coisas ruins. Elas podem ser, inclusive, coisas positivas. São só coisas no currículo, sabe? Ilustrador, na minha opinião, é uma profissão muito de curioso. Então, essa curiosidade nossa acaba aparecendo em várias essas coisas aleatórias que a gente já fez antes de ser ilustrador, sabe? Então, eu não acho que isso vai dar nenhum problema. Agora, se alguma vaga tá pedindo alguma coisa específica, tipo artes marciais, que coisa específica, né? Pode ter a ver com a vaga mesmo. Vai saber o que mais que você vai fazer lá. Mas Quando não é regra, não. quando eu trabalhava em agência, a gente teve um caso necessário que era tipo. Era desenho. Tá ligado? Aquele desenho de livro de anatomia, livro Uhum. livro de biologia, de tipo, que Isso, precisa ilustração desenhar científica. músculo. É isso, ilustração científica. E a gente precisava realmente de pessoas que manjassem das duas paradas. E é um negócio que paga bem, inclusive. Aham. Então Mas é ilustração científica específico. costuma pedir um conhecimento mais profundo de biologia, né? É Sim. interessante. Não, perfeito. O que mais? Ah, tem espaço para quem tem vários estilos de arte no portfólio? Tipo, tem anime, tem semi-realismo, etc. Sim, tem. Eu só dou uma dica de você separar essas coisas. Porque muitas vezes você tá mandando um portfólio para alguém que você quer trabalhar num estilo específico. Às vezes você tá só, sei lá, mostrando suas paradas. O ArtStation mesmo tem como você dividir essas coisas. Mas eu, por exemplo, eu vendo, entre aspas, dois serviços. Eu como ilustrador, né? E designer. Eu vendo ilustração normal, tá? Digital. E tenho a parte de design gráfico. E aí eu coloco a parte de design gráfico no Behance e a parte de ilustração no ArtStation. E aí eu tenho, quando eu queria mandar portfólio para alguma empresa, eu tinha exatamente o que é que eu mandava. Mas você pode ter vários portfólios no mesmo lugar ou em lugares diferentes com seus estilos. Eu recomendo que separe, mas ah, é a minha opinião, né? Isso. Separar, gente, muitas vezes pode ser o suficiente só fazer as pastinhas no ArtStation, sabe? É, Pastinha, botar em ordem, sabe? Botar 4 animes, 4 semi-realismo, é só pra ficar temático mesmo. É organizar mesmo. Não precisa neurar muito, não. às vezes você pode até montar portfólio, tipo assim, esse é o portfólio só com ilustração de card game. Eu tô afim de trabalhar para Blizzard. Quero mandar lá para trabalhar no Hearthstone. Aí eu mando só esse tipo específico de arte, de coisa. Porque tem gente que é super flexível no traço, né? E a pessoa consegue mesmo ser coringa. Aham. Aí beleza. Faz sentido. A única coisa que a gente vai pedir de novo, que a gente vai comentar de novo, que vale a pena separar, é se você tiver arte not safe for work, essa vale a pena você ter um portfólio safe for work e um not safe for work. De novo, para Isso respeitar aí o pessoal que tá olhando coisa no trabalho, não pode lidar com not safe for work, sabe? Então não esquece que esse é importante separar em portfólios diferentes. Certo? Show. O que mais? Pergunta: você olha as redes sociais de quem você está contratando? Se sim, quais os red flags que você mais vai ver, eu acho, que indicam que a pessoa não é alguém bacana de se trabalhar? Eu olho. Eu olho porque a gente tem a gente trabalha, tipo assim, procura trabalhar com pessoas que sejam
pessoas legais, pessoas corretas. E olha, e eu não só olho coisas tipo, política, essas coisas. Tipo, ah, dep- dá, sou um pouco flexível com isso, desde que você não seja uma pessoa horrível. Mas tem coisas como eu vou olhar se você teve, sei lá, algum caso que você copiou alguém, que isso rola muito. Como é que são os seus estudos, essas Uhum. coisas. E de vez em quando tropeça numa galera que não devia ter feito isso. Aí não tem o que fazer. Não, justíssimo. E Pergunta a muito gente tem boa. nas nossas listas de artistas, nosso banco de dados, a gente tem uma colunazinha assim, faz, esse não, essa não. Perfeito. E outra coisa, conduta também, né? Porque, tipo assim, eu não vou ficar, eu não vou, geralmente eu não vou procurar uma pessoa que tá, tipo, o tempo todo achincalhando os outros, sabe? De forma, ah, não tô dizendo que a pessoa tá reclamando de coisa, mas tô dizendo que tem gente que, tipo, é muito problema que eu vou arrumar se eu contratar a pessoa e a pessoa começar a xingar os fãs, por exemplo. Com Entendeu? certeza. E a pessoa começa, tipo assim, a conduta mesmo, uma pessoa de má conduta, uma pessoa de má conduta profissional, esse tipo de coisa eu olho, eu perco um tempinho olhando. Justíssimo. É... Porque Bem, hoje a internet é a vida real, né? aham, Não tem essa separação mais não. Internet é vida real. Você tá na internet, você tá na vida real. justíssimo. Uhum. Ah, O pessoal fala, meu Deus, a lista negra dos diretores de arte. Mas Não, não tem não. Não tem muita lista. Não tem muita gente nessa minha lista, não. Na minha Death Note fiquem de tranquilos, galera. artistas. Fiquem tranquilos, tá tudo É. bem. você pode falar a média dos valores pagos por uma ilustração de personagem ou contrato é por CNPJ? Esse é o tipo de coisa que depende muito, 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 muito. Depende do projeto, depende da importância, depende de onde o personagem vai aparecer. Ah, por exemplo, eu tenho personagem que eu já paguei de 300 até, sei lá, R$ 2.000. É muito variante, sabe? E do tipo, do quanto o personagem vai aparecer, de se esse personagem tem concept, se eu vou pedir pra pessoa fazer concept, que é uma coisa que ninguém liga, né? Em commission, tipo assim, você só, faz aí teu personagem de tal jeito, sei o quê. Não, é a pessoa, você vai fazer o concept art daquele personagem meio que de graça, tipo assim, eu levo isso em conta, entendeu? Se a pessoa tiver que fazer o concept art, ela já vai receber mais, porque ela tá fazendo todo aquele trabalho de pensar em tudo no personagem. E, e assim vai para cenário, essas coisas. Tipo, se vai ter cenário, como é que vai ser o cenário? Se a imagem é uma cena, ou se a imagem é só um personagem flutuando na página. Tipo, eu queria ter uma tabela, mas não tem como ter. Mas E outra depende coisa, muito, né? eu bato sempre o meu orçamento, o meu budget com o que a pessoa espera receber. Uhum. Eu peço o orçamento da pessoa. E eu sou honesto se eu posso pagar ou não. E muitas vezes, tipo assim, a pessoa vai ser um personagem importante, vai ser uma capa, vai ser uma coisa. E a pessoa cobrou um pouco mais do que o meu orçamento permite. E aí a gente é flexível para ver isso. Então é tudo uma conversa, sabe? E quanto a contrato, CNPJ, essas coisas, depende do ilustrador. Se a pessoa vai querer receber, se a pessoa vai emitir nota, se eu preciso receber nota com esse projeto ou com esse cliente, se a pessoa tem que de todo jeito fazer por CNPJ dela. Cada caso é um caso e a gente tende a respeitar as coisas pessoais de cada um, entendeu? Então cada contratação é uma conversa, é um caso específico. Eu ainda bem, pelo menos assim, nos próximos anos até, a gente não vai deixar de ser uma empresa humana, Justíssimo. entendeu? Muito bom. Dan, estão perguntando. Deixa eu furar a fila aqui. Estão perguntando de qual estado você é. Eu sou da Paraíba.
Sou de Perfeito. João Pessoa, as praias mais bonitas do Brasil. É verdade. Polêmica. Não, mas é verdade. Mas, mas tem, pois é. Voltei lá essa semana e falei, ai, meu Deus, comi caranguejo, lagosta, praia, bom demais. Aí Ah, voltou meu pra Deus. cá, frio, chuva. Pois é, voltei pra Porto Alegre, ciclone. Mas Real, tudo né? bem, eu gosto de aqui também, eu gosto de Porto Alegre. Perfeito. Todos os Ah, lugares que eu morei no Brasil eu gostei. pergunta. Fanart de coisas do IP da Jambô é bem visto ou é melhor a gente manter coisas originais? É bem visto demais, 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 demais. Façam fanart, façam. Sabe por quê? Porque tem fanartista que a gente contrata. Não aconteceu uma, não aconteceu duas, não aconteceu três, aconteceu muito mais vezes. A gente tem a nossa mesa de RPG nas quintas-feiras à noite, que chama Fim dos Tempos, que é um jogo que o Leonel Caldela mestra. A, que tem, tipo, muitos fanartistas, muitos, 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 muitos. Daí, todo o arco de história dessa campanha, a gente publica um livro, como se fosse para você jogar essa mesma aventura na sua casa, com regra, com personagem e tal. E aí o que é que a gente faz? A gente pega a maioria, assim, obviamente que cabe no livro, né? Tipo assim, se tem 1000 fanarts, não vai caber tudo no livro, mas a gente escolhe uma batelada de fanarts, coloca no livro e o pessoal é remunerado, tá? Não é tipo de graça, não. E aí as melhores, o pessoal, e obviamente o pessoal que se encaixa melhor com o nosso traço, com o nosso trabalho, várias vezes a gente já contratou. Inclusive, tem um artista do Atlas que eu contratei para fazer personagem, só vendo as coisas que ele, os personagens que ele fazia pra galera do grupo dele no Twitter. Ah, Assim, eu muito tô de bom. olho, galera. Muito bom. Tô de olho. Gente, RPG é um negócio de comunidade. Fanart é uma celebração da comunidade. Então eu acho que cabe muito, muito bem mesmo fanart nesse Mas, caso. Então eu sou tiete de fanart, então let's go. pois é, e as histórias de Tormenta são muito legais, de Ordem Paranormal também são muito legais. Do Gigano são legais. São histórias que dá Opa, inspiração pra fazer fanart, pra fazer cena, é super legal. perfeito. A gente perdeu seu áudio um instantinho, mas acho que já voltou já. Aqui eu não perdi o áudio dele, Voltou? não. Voltei. Voltou, voltou. Ah, foi o Ah, gato. Foi o gato aqui no meu. Então pera aí, rapidinho. aqui eu Pronto. não perdi. É. É, tá funcionando. Vambora. Porra, que mala. Eu sei como é, também tenho gato. Ah, tá aqui o rabo da Também sou safada. gateiro. É, Ai, ai. Posso passar para a próxima pergunta? Pois é. pode passar. Pergunta. Qual é o limite da cara de pau? Pode chegar seco na pessoa ou tem que ter algum rebolado? Cara, esses dias saiu uma imagem que é muito legal, que explica como você deve abordar as pessoas, que é o Inigo Montoya. Falando, olá, meu nome é Inigo Montoya. Você matou meu pai. Como é? Eu esqueci. É, prepare-se para É morrer. quase para morrer. Então, o negócio é você chegar na pessoa, você chega e fala, ó, eu me chamo fulano de tal, eu sou ilustrador, tá aqui meu portfólio. Não precisa dizer que eu amo Tormenta, assim, se você ama Tormenta, beleza, legal, pode falar. Mas você não precisa de tanto preâmbulo, também você não precisa pedir permissão para mostrar seu portfólio. Chega mostrando, já chega, pelo menos para mim, né? Já chega dizendo o que você que você está fazendo, com que você quer trabalhar, mostra o portfólio, e aí, no mínimo, eu vou ver, vou guardar e vou te responder no meu coração. Se eu não responder no meu coração, eu respondo no texto mesmo. E aí eu te digo, legal, tá aqui guardado, beleza, não sei o quê. E assim, não perca a esperança, porque se aparecer um projeto, saiba que o primeiro lugar que eu olho, antes de olhar na internet,
é no meu banco de dados. E o meu banco de dados é que nem coração de mãe. Tem sempre lugar para todo mundo. É isso. Perfeito. Muito bom. Que mais? Hum, boa noite. O que acha do caso das imagens de IA usadas na nova extensão de D&D? Polêmica. Polêmica. Pois é, eu não. Eu vou pedir desculpas aí ao pessoal que é muito eufórico com novas tecnologias, mas eu sou contra. Eu não curto esse jeito que a IA tá roubando os artistas, porque, na real, essa IA, as IAs que a gente tem hoje em dia, fora alguns casos específicos e tudo mais, elas só roubam a arte das pessoas. Misturam e fazem um sarapatel para facilitar a vida de outras pessoas. Para alguns casos, como por exemplo, para você que vai fazer lá o seu bom dia no WhatsApp e quer uma imagem de Jesus com 6 dedos, 7 pés e 5 orelhas, tudo bem. Mas a maioria dos casos não, cara, não é legal. Principalmente, e eu vou te falar, desculpa, eu posso estar, eu não sei, eu não vou falar da Wizards, porque é antiético. Mas eu entendo que eles têm muita arte para provar, tem muito livro para fazer, mas eu vi as imagens lá e eu perceberia. E eu só vou dizer o seguinte: o material que a gente faz é feito por humanos. E é só isso que eu vou dizer. É isso. Perfeito. Batemos palma. Muito obrigada. Pois Ah, é. posso passar a pergunta? Claro. Que dica você daria para acessar a carreira de direção de arte vindo de outra área? Para se tornar diretor de arte vindo de outra área, Eu acredito que sim. ah, você precisa ter um senso estético legal, porque diretor de arte não só contrata artista. Primariamente, o serviço principal do diretor de arte é dirigir, falar que, né, chovendo molhado, é dirigir a arte, é você pegar um projeto e você determinar como é que vai ser a parte visual daquele projeto. Quando você vê uma capa bonita, quando você vê uma capa de livro bonita, de RPG bonita, sei lá, de videogame, um pôster bonito, não foi só a mão do artista ali, é a direção de arte. Um artista mal dirigido pode fazer péssimas peças. Um artista bem dirigido geralmente vai fazer boas peças. Coisas como a composição, coisas como o mood, coisas como uma boa descrição, um bom briefing para o artista não ficar perdido. Uma, coisas como você saber trabalhar junto com o artista, saber o que você quer, saber o que você. Porque assim, é muito fácil você dizer, eu quero um dragão, e aí o artista assim, mas e aí? E você, não sei, faz aí do teu jeito. Aí quando o cara entrega, você fala, não é isso que eu queria. Pô, o cara não tá na sua cabeça. Entendeu? A pessoa não tá na sua cabeça. Você precisa, você precisa ter esse senso estético, você precisa ter, saber brifar as pessoas, você precisa, ou seja, você precisa conhecer bastante de composição, de teoria, de cores, e sei lá, o máximo que você souber, melhor, da parte da arte. Se você, mesmo que você não saiba desenhar um boneco de palito, é interessante você ter esse conhecimento. E aí você busca conhecimento de fotografia cinematográfica, é legal. Você como saber contar uma história e uma imagem é legal. Como você saber determinar como vai ser aquele projeto gráfico do livro, é legal. Isso eu estou falando da minha área, né? Tem diretor de arte de videogame, por exemplo, que precisa o cara saber como pensar em soluções de UI, né? Como é que vai ser, Uhum. de como é que vai ser o level design, essas coisas assim. Tipo, muito disso da parte artística passa pela mão dos diretores de arte de uma empresa ou do diretor de arte sênior, se for um só. Ah, e você saber gerenciar pessoas, é claro, como eu falei, é legal, é importante, porque é você que vai. Geralmente é você ou o seu editor, ou você e o editor que vai estar gerenciando isso. Por exemplo, no caso de Magic, de videogame,
essas coisas. D&D é direto com o diretor de arte. No caso de algumas outras editoras, é com o editor, mas o diretor de arte também tem que estar sabendo, tem que estar a par, tem que estar na sala onde as coisas acontecem, por assim dizer. Exato. Então é basicamente isso. Mesmo que você não Diretor de tenha desenhado arte. nada, é isso. Isso, diretor de arte também fornece referências, então você conhecer bastante da própria área é importante, sabe? Uma referência boa faz muita diferença no nosso trabalho, na hora que a gente está produzindo. Então, fornecer boas referências também é parte do. Tem que ser nerd, tem que ser meio curioso, tem que conhecer os trens, sabe? Porque ajuda bastante na hora de comunicar com os ilustradores. Deixa eu só complementar a resposta do Dan aqui. Naquelas lives em que a gente falou a respeito do processo, de como as coisas são produzidas, a gente bate muito na tecla do thumbnail, sketch de cor e finalização. Esse processo todo ele é desenvolvido para a gente facilitar a direção de arte, para a gente facilitar essa comunicação com o diretor de arte. Porque é exatamente isso, a gente não lê mentes. Então, essa ferramenta toda é para a gente conseguir chegar num acordo do qual imagem que o diretor de arte quer. É uma ferramenta para isso. Então, nesse contexto, faz mais sentido quando você para pensar agora. Certo? Bora, o que Sim. mais? E deixa eu só complementar uma coisa. Claro. E acho que tudo isso passa pela sensibilidade. Você tem que ter uma boa sensibilidade para você saber com quem você está trabalhando. Às vezes, você vai estar trabalhando com uma pessoa que ela vai fazer uns poucos thumbs e vai acertar o que vocês conversaram. Com outras pessoas, elas preferem uma direção mais ativa. E aí, no meu caso, tem artista que pede para eu mesmo rascunhar mais ou menos o que eu quero na peça, Uhum. que aí facilita o trabalho para ele. Aí, beleza, aí a gente vai conversando, vai adicionando as ideias dele, beleza. Outras pessoas preferem ser deixadas à vontade para ter as próprias ideias delas. E aí, quando você engessa muito, você acaba mirrando o potencial dessa pessoa, do que ela poderia fazer, entendeu? Então é preciso sensibilidade, jogo de cintura, para você conseguir tratar com o estilo de cada artista. Por isso que geralmente quando eu vou fazer a primeira peça com um artista, eu sempre procuro entender e perguntar também, né? Comunicação, vamos se comunicar, vamos perguntar as coisas. Como é o processo dessa pessoa? Tipo assim, ó, não sei como é teu processo, mas eu costumo fazer assim, e aí, vamos conversar sobre isso, sei lá. E aí a pessoa vai, né, se ficando à vontade pra a gente juntar o meu processo com o processo dela. Aí a coisa sai. Quando não tem isso, quando você vai ficar só um batendo de frente pro outro, e as coisas não vão sair, não vai rolar, não vai dar match, sabe? É isso. Perfeito. Perfeito. O que mais? Vamos Desculpa, lá? ficou mudo aqui, eu fiquei pensando: "Ai meu Deus, caí, não caí". Perdão. Por peças Diga. finalizadas, vocês querem dizer ilustrações completas ou inclui também desenhos/composições mais simples? Até onde você consegue chegar. Tipo, você é uma pessoa que só desenha. Ah, eu só desenho, eu não sei pintar. Ainda não me sinto confortável com cores. Eu não me sinto confortável com valores. Ou então, meu estilo é cel shade. Assim, é o melhor que você pode fazer. Se você o melhor que você pode fazer e que você sente que tá o mais finalizado possível é uma composição simples, é isso. Por enquanto, pelo menos, né? Que você vai continuar seus estudos e vai chegar o mais próximo possível de onde você quer chegar. Esperamos. Mas muitas vezes você tenta. As pessoas entendem que a peça completa é uma peça super ultra renderizada, maravilhosa, não sei o quê. E aí você vai acabar botando o carro na frente dos bois, vai e não vai ficar legal nem pra você. Se a peça não tá legal nem pra você, se não tá tipo, nem você conseguir finalizar, você só, meu Deus, é isso que querem. Muitas vezes não vai ficar legal pra quem vai te recrutar, sabe? Perfeito. É você ter aquela confiança no que você pode fazer. Infelizmente a gente não pode fingir que a gente pode fazer mais do que pode naquele momento, mas pense que a gente tá sempre evoluindo. É por isso que a gente fala de mandar portfólio, tipo, depois, porque você vai evoluir. Você vai Uhum. evoluir. Se Você, a não ser que você desistir, pá, esqueça. Que não recomendamos. Recomendamos que você continue estudando e evoluindo. Você vai evoluir. É isso. É só isso. Exatamente. Não, perfeito. Gente, imagem finalizada tem de um monte de estilo. Então, ela só tem que estar finalizada mesmo. É inclusive uma pergunta interessante.
quando que termina o sketch, quando que começa a finalização, tá? Vocês vão ver alguns artistas que têm um estilo que é um pouco mais rabiscadão e mesmo assim as imagens deles têm esse feeling de finalizado, tem essa sensação de finalização. É isso que vocês estão buscando com o trabalho de vocês. Então pode trabalhar com cel shading, pode trabalhar com cor chapada, pode trabalhar em preto e branco, sem medo nenhum. Só tem que estar finalizado. É só isso. Isso é o portfólio. Porque se fosse assim. Como é o nome daquele coreano que morreu esses dias? Que ele Kim desenha Jong-gi. desenhava de. O Kim Jong-gi. Se fosse assim, não finalizava nada, né? Exato. Porque todo o trabalho dele é preto e branco e é aquela cara de sketch e tal, mas é tipo, dentro do que ele considera finalizado, é perfeito, É né? perfeito, exato. Não tinha cara de sketch, né? Ele tinha todo o appeal do sketch, mas não ficava sketch. É bem É, isso. pois é. Aham, Mas só tipo perfeito. assim, ele terminava finalizadinho e tal, mas era tipo, você via, tá? Muitos ficavam. É tipo assim, rachura não é borrado, entendeu? Exato. Perfeito. É isso. Bora, o que mais? Pessoalmente, você gosta de ver time-lapse de várias etapas do processo de pintura ou apenas a thumbnail de composição, color thumbs, ilustração final já basta? Ah, eu gosto de ver o processo todo. Eu tenho. Tipo assim, quando eu tenho tempo, que é raro hoje em dia, eu perco muito tempo vendo isso. Porque é muito gostoso ver o processo. E o bizarro é que eu não consigo gravar o meu processo. É estranho isso, né? Tipo, o meu processo eu não gosto, mas eu adoro ver o processo dos outros. Eu adoro ver o processo dos outros também. Pô, eu gosto de ver etapas também, mas quanto mais o processo tá. Tipo, qualquer parte do processo, sabe? Tipo, o sketch eu gosto de ver, a finalização eu gosto de ver. Tipo, o mero pensamento você tá. Quando muitos artistas que começam a fazer uma parada, tipo, eu não sei se com você é assim, Sulu. E tipo, chega lá, terminou, não é assim, eu quero fazer outra pose completamente diferente, eu jogo tudo fora e aí refaço toda a pose de forma completamente diferente. E, Exato. tipo assim, essas coisas são muito legais de ver. É Porque muito você vê massa. todo o mindset, Isso. Você vê toda a linha de sabe? pensamento, né? É muito bom. É. O problema é que dá Então, maior trabalho gravar o processo, sim. é, é. As coisas do Dave Greco e do Proco, eu amo demais ver. Fantástico, né? É. É muito bom. Show. Existe E aí? espaço para estilos menos renderizados? Exemplo, arte com linhas, pintura cel shading, cores mais chapadas, estilos menos realistas. Eu falo, nossa, mas como existe? Na real, vocês que têm esse estilo diferente do renderizado, vocês vão escapar por uma diferença de anos das aí, que procuram principalmente o estilo renderizadão. A não ser que você seja um prompter muito específico. É, como eu disse, né? O próprio estilo do Ordem Paranormal é raro você ter um renderizadão assim. A gente fez um renderizado pro livro de RPG pra capa e pro escudo, porque era tipo assim, é um livro de RPG, vamos nessa e tal. Mas toda a interna do livro é no estilo dos meninos do Cellbit lá, com aquelas linhas fortes, aquelas shade, do cel shade de luz alto contraste, sabe? Muita sombra preta. E é uma parada altamente comics e tudo mais. Eu vejo vários jogos por aí, pessoal, principalmente alguns jogos da Retropunk, uma outra editora, que usam muito uns estilos diferentões, assim, de linha mais cartoonizada, uma coisa única, assim, totalmente. Ou então, a, o estilo nonsense do Bruno Prosaico, que é um artista de RPG que faz muita coisa pro pessoal indie, pro pessoal old school, e ele tem um estilo meio weird, meio malucão, assim, sabe? E ele, tipo assim, ele tem a clientela dele. Eu acho que tem espaço para todo mundo, e eu acho que quanto mais o mercado de RPG cresce, mais vai aparecendo espaço para o pessoal, para as pessoas que têm traços diferentes, que têm traços únicos. Eu prefiro dizer único, porque, né? Todo traço é diferente.
E eu acho que quanto mais as pessoas conhecerem esse tipo de jogos diferentes e conhecerem esse tipo de traço, conhecerem onde o jogo vai encaixar direito com o traço, mais vai ter espaço para o pessoal que desenha, que foge do renderizadão e tudo mais. Isso. Basta aí, tipo, basta você ver como a animação, por exemplo, está começando a divergir do mainstream agora, né? Tipo, Aham. a gente vê Aranha Verso aí, Arcane, umas paradas bem diferenciadas e eu acho que as coisas vão dar uma chacoalhada nesse mundo. Falando nisso, assistam Nimona, tá no Netflix. Vocês vão me agradecer Oh, depois. Simone é maravilhoso. Muito Muito bom. bom, né? Pois é. Pois é. Nice. Mas é bom ouvir mais alguém falando a respeito disso, porque eu tô sempre batendo nessa tecla que tem espaço para outros estilos. Tem muito mercado por aí, sabe? Não sou só eu que estou falando isso. Muito É. bom. Não desanima. Não precisa ir para tentar. Eu entendo, por exemplo, teve um workshop que eu fiz uma vez com o Papa Ninja, o Sérgio Birô, que ele falou que tipo, o estilo do Sérgio Birô de mercado, ele é ultra card game, né? É ultra Isso. renderizado. Só que o estilo pessoal dele é aquelas meninas lá com os povos que ele adora, que é totalmente diferente. E é super cartoonizado e tudo mais. E aí, recentemente, ele largou esse estilo de mercado dele pra focar mais no que ele gostava de fazer, até comercialmente, que as pessoas começaram a perceber que isso também tem espaço e tal. Então, o Capituba também, ele faz um estilo bem diferenciado de desenho. O próprio, o meu conterrâneo, meu Deus, fugiu o nome dele agora. Ele faz cartoon que tem o Mar Menino. Nossa, meu irmão vai me matar, porque é amigão dele. Enfim, mas tem um estilo diferenciado. Daqui pro final da live eu vou lembrar dele. É, ahn, falando Mas nisso, enfim. Paulo deixa eu. Moreira? Fala, Paulo Moreira! Moreira. Paulinho, Aham. desculpa. Desculpa, Paulinho, eu esqueci teu nome. Perdão mesmo. Nós. Mas eu sou assim, eu Trabalho esqueço fantástico nomes. dele. Pois A é. gente esquece nomes, mas a Não, gente lembra de portfólio. Está funcionando. é mais legal você aperfeiçoar o seu estilo do jeito que ele é verdade. Chico. Não, Chico é um queridaço. Maravilhoso. E é um estilo diferente também. Apesar de ser um estilo que ele tem uma erudição. É engraçado, uma vez eu tava conversando com ele, e ele disse assim, rapaz, eu sei que o meu trabalho é bom, mas é que eu sou um irresponsável. Eu sou um preguiçoso. Porque tem alguém perguntando assim, por que teu trabalho não é mais erudito? Por que você não faz umas coisas mais, né, mais mainstream pra fazer sucesso e tal? Sou um irresponsável, sou um preguiçoso, sei o que, é nada, isso é o estilo dele que é único. É um estilo que é único, exatamente. A gente tem que Então não abraçar a nossa desanima. identidade como artista. Pois é. Sim, Enfim, qualquer pega a dia eu sua, faço uma live pega a inteira sua sobre isso. identidade. É. Pega a tua Muito. identidade e leva pras estrelas, cara, que você vai brilhar. Exato. Abraça. Se vocês têm estilo, o Eduardo Vieira também é fantástico. Se vocês têm um estilo, galera, que vocês curtem, que vocês fazem bem, só abraça e só vai, sabe? A gente estava discutindo isso na mentoria essa semana a respeito do generalista versus a pessoa que é muito especializada numa coisa só. E o pessoal que é mais generalista, que é o meu caso, né? A gente faz de tudo um pouco e nada fica super estelar, mas a gente quebra o galho em várias coisas, sabe? Mas se você vai ser contratado pelo seu estilo mesmo, são pessoas que abraçaram o estilo e foram fazer a coisa delas. Você reconhece o trabalho delas pelo estilo, sabe? E é fantástico. Sim, Então sim. é Sim. super recomendo. Se Bora! fosse por isso, não teríamos, né, Laerte, teríamos pessoas maravilhosas, A própria Camila né, com um Torrano, sabe? estilo diferente. Aham, Camila Torrano. tem um estilão Pois é, foda. Aham, é muito bom. Gente, eu preciso passar as pois próximas é. perguntas. Temos muitas perguntas. Bora! Muitas perguntas. Quais os principais problemas que você encontra com os artistas mais iniciantes, entre parênteses, que ainda não tiveram muita experiência no mercado? Cara, a única coisa que me incomodou com pessoas iniciantes é aquele lance de ser
muito insistente, sabe? No contato. Assim, às vezes eu não pude responder o cara ainda, ou eu respondi e disse que, beleza, se tiver uma oportunidade, tipo assim, eu mando, mas aí o cara achou que porque eu respondi, ele vai trabalhar comigo com certeza e é agora. Mas fora isso, a gente consegue encaixar a pessoa dentro do trampo que eu acredito que a pessoa dá conta e a gente vai fazendo. Às vezes acontece a pessoa não dá conta, beleza, a gente paga e tem que dispensar, mas fazer o quê? Mas aí eu, tipo assim, teve gente que já aconteceu isso e depois, quando eu vi que o cara tava com traço que tava combinando melhor com um projeto que eu precisava, eu já chamei o cara pra outra parada, entendeu? Tipo assim, uma coisa que não deu certo com, sei lá, Tormenta, mas aí esse outro livro, o livro-jogo que a gente tava fazendo, o traço dele combinava mais, aí eu, opa, vamos lá, pega pra cá e dá certo. Tem uma outra coisinha que eu acho que é um pouquinho irritante e eu percebo que é porque a pessoa é nova. É que como a gente tende a ver a escutar muito podcast, a ver muito processo de gente, opinião de gente diferente na internet, o cara chega meio assim com sabe, uma banca assim de eu não sou aqueles ilustradores de antigamente, não vou ser explorado. Quero 9.000 reais em notas de R$ 1 até às 5 horas da tarde, senão eu nem toco no seu ilustre. E eu quero todas as notas etiquetadas, eu tô exagerando, lógico. Mas assim, às vezes eu vejo que os caras assim, eles acham já que eu vou passar a perna nele, porque, né, infelizmente a gente tem muitos casos de pessoas. A vida do artista é difícil, a gente sabe. A gente sofre muito na mão de alguns clientes. E aí o cara já chega meio que com 500 medidas de proteção. Ele já chega bravo e tal, não sei o quê. Calma, cara, vamos conversar. Eu não vou passar a perna em você, calma. Eu não vou queimar a editora. Nem que eu quisesse, eu não ia queimar a editora passando a perna no artista. Sabe? Então, eu entendo, mas assim, a gente tem nome, a gente tem visão, a gente tem uma forma de trabalhar. Não é assim que a gente vai fazer nada de bom, passando a perna nas pessoas. Mesmo que fosse, sei lá, mesmo que por acaso isso fosse uma coisa da empresa, eu não estaria trabalhando na empresa, porque eu também sou ilustrador. Eu não vou ficar. Né? Eu não vou defender uma cultura que eu condeno, sabe? Perfeito. Tanto que eu tem um ilustrador nosso aí no chat, né? O Bibo, que eu até falei dele. Um grande abraço, Bibo, que tá aí pra me desmentir se eu estiver falando besteira. Perfeito. Pois é. É... Pode falar. Pergunta longa agora. Posso passar? Manda. Claro. Eu trabalho como concept artist e querendo entrar em BizDev também. Atualmente eu já trabalho com RPG como diretora de arte em um canal de stream, mas queria integrar mais no mundo das editoras. Minha insegurança é não saber se há vazão para essas minhas skills e focos dentro dessa mídia. Estou errada em imaginar que editora só tem interesse em ilustradores? Eu não gosto de dizer que as pessoas estão erradas, mas é. Não se preocupe. Editoras têm interesse em muitos talentos, em muitos tipos de talentos, né? Inclusive, a gente acabou de contratar editor para fazer trabalho freelancer, porque o nosso editor tá muito sobrecarregado, porque a gente tá com muito projeto ao mesmo tempo, projeto grande. Eu imagino que ela faça asset de stream, né? Tipo, Uhum. como é que chama? Overlay, essas paradas. Tipo, a gente tem profissional de overlay dentro da editora, para os Ah, nossos nice. programas, que não são tantos. Bom saber. Mas, mas eu sei de muita editora que procura profissional de overlay e é até uma coisa difícil de achar. Eu teve uma época que eu estava procurando, quando a gente não tinha, e meio que
Eu nem sabia quanto é que o pessoal cobra. Se tem alguém que é específico, que é especializado nisso, manda lá um e-mail pra gente, porque na pior das hipóteses a gente tem, assim, de vez em quando vem algum outro dono de editora falar com a gente, pedir uma indicação, e aí a gente sabe quem indicar nesse caso, Aham. sabe? Não, perfeito. É isso. Bom saber. Então, tem interesse, mas, gente, não esqueçam que todas as contratações dependem de oportunidade. A gente, às vezes, vai ter Sim. vagas muito específicas, mas essas coisas são bem incomuns, sabe? Então, que tem mais demanda, vai ter mais oportunidade. Faz sentido isso, né? Nunca deixa de mandar, porque seu nome geralmente vai ficar num lugar que as pessoas vão olhar, as pessoas vão consultar. Pelo menos na Jambô é assim. A gente tem banco Perfeito. de dados pra tudo. Muito bom. Ele tá, Muito bom. ele tá sempre sendo atualizado, porque a gente tem um mago das planilhas que ele faz todos os controles. Senão eu já tinha enlouquecido, que no projeto que eu tô agora eu tô lidando com 40 ilustradores. Nossa, mãe. Tá maluco. Pois é. Gerenciar essa galera toda, meu Deus do céu. É. A gente tem duas planilhas só pra isso. Nossa, o máximo que eu gerenciei foi 6, eu já fiquei louca. Imagina 40, nossa senhora. Muito bom. Pois é. Não fosse isso, eu tava ferrado. Bora lá, o que mais? Ah, não sei se vai saber responder, mas enfim. A Hum, indústria brasileira é aberta para gente de fora? Sou de Portugal e, pelo que sei, aqui no país a área de trabalho é praticamente inexistente, fora o comum, tipo ilustração para livro de criança. Portanto, já ando com a ideia de procurar para fora. A indústria brasileira parece bem interessante. Olha, eu vou ser muito, muito, muito brutalmente transparente. Tem uma grande barreira inicial, chamada dólar. Esse é um primeiro problema que vem quando a gente pensa em contratar gente de fora. Infelizmente, como eu falei, né, a gente sabe que tem muito talento de fora. Eu dou prioridade a pessoas, a brasileiros, por uma questão de querer exportar talento para fora, mas eu já contratei muita gente de fora. Ah, no passado, quando eu estava em outra editora, quando eu tinha uma editora, a gente contratou pessoas. A gente trabalhava com um cara de Portugal, Bruno Balicha, que ele era bem, bem bom. Trabalhamos com o AJ Azevedo, que é da Espanha. uhum, Trabalhei com o Ainin Har, de Filipinas. Trabalhei com gente daqui, da América Latina. Mas aí o dólar começou a ficar muito proibitivo. E eu não. E se tem uma coisa que eu não quero, é tipo explorar as pessoas, tá entendendo? Chegar no cara e dizer assim, olha, eu vou te oferecer uma Coca-Cola e uma coxinha pra fazer um trabalho aqui, porque eu não posso pagar tanto pra tu que recebe em dólar, em euro, enfim. Mas dependendo da pessoa, por exemplo, tem uma pessoa que a gente tá trabalhando, que é uma pessoa que casou muito bem com o traço 3GT, embora seja brasileiro, mas ele tá morando no Canadá, que é o uhum, Rafael François, que para todos os efeitos é contratar uma pessoa de fora. Ah, então depende muito da pessoa, do trabalho. Aí a gente pode perpassar essa barreira. Eu falo, no mercado de RPG, sendo a Jambô a maior editora, eu falo que a gente pode. Eu diria que outras editoras também podem, porque a gente está vendo o mercado se profissionalizar cada vez mais e crescer. E queira ou não queira, com financiamento coletivo, com as formas mais abertas de publicação, dá para você ter esse fôlego de contratar bons talentos tanto daqui quanto de fora. Mas assim, tem essa barreira e aí tipo assim, você teria que ser bom o suficiente para essa barreira não ser uma barreira. uhum. E infelizmente é um pouco difícil dizer isso, dói um pouco dizer isso, mas você estaria meio que tirando a vaga de outra pessoa daqui do país. Então, a não ser em casos específicos, eu infelizmente acho um pouco difícil. Mas eu diria para você tentar mesmo assim. Porque, como eu disse, com o crescimento do mercado pode ter espaço. Sim, perfeito. Entendeu? Mas só Pois que, é. assim, eu não vou querer explorar alguém, porque a minha moeda não vale quase nada. Mas quem sabe no futuro, né? Com o real ficando mais forte, enfim.
Pois é, eu fiquei surpresa de ouvir esse comentário porque eu não sei quão difícil é entrar no mercado europeu no geral. Até onde eu sabia, o mercado europeu era pra ser bem forte. Mas eu não. Agora eu Pois fiquei é, na dúvida. Pois é, pois é, tipo assim, eu aconselharia ele a tentar na Espanha, será? A Espanha parece ser forte em RPG, tem a Devi Espanha, pois tem é. como é o nome da editora? Caramba, esqueci. Ruegos de Rol, não é. Enfim, tem uma editora forte de RPG lá, que é a que publica lá a Marca de Leste. O mercado Diga pra gente alemão de passar a próxima RPG parece pergunta. ser bom. O 9 e 10 já. Opa, Enfim. tá. Perfeito. Bora, mais uma. Pra Concept, tem que saber vários estilos ou apenas um estilo tipo mangá, mas conseguir deixar bem claro que cada elemento Não, e que o cenário e o personagem já tem o suficiente? não, tanto faz. Tanto faz o teu estilo. A gente vai. Concept art é para qualquer estilo. Depende do projeto, novamente. Sempre depende do projeto. Mas o que é mais forte em concept é tu ter a criatividade para explorar. Tu pensar na silhueta de personagem, elementos de personagem, ou de locais, né? Caso seja concept de cenário. E aí tu saber, tu não ficar satisfeito logo na primeira batelada. Tu ir Perfeito. explorando, fazendo novos tipos de elementos pro seu personagem, para os personagens ficarem legais, os cenários ficarem legais, para poder você chegar naquele, digamos que você esteja trabalhando com empresa, você forneceu várias opções para a empresa ir refinando o visual daquele personagem, porque não sei, obviamente, se você já trabalha com conceito, você sabe que a questão é você ir achando elementos que funcionam entre personagens, cenários e aquilo que você está fazendo. Se é para um filme, o conceito do filme, você vai achar os elementos que funcionam melhor naquele filme. Tipo, nas cenas que o personagem vai aparecer, o tipo de personagem que é, o tipo de papel que o personagem cumpre dentro da narrativa, e assim vai. Por isso que a gente faz concept, porque a gente vai determinando o que é que funciona melhor. Por exemplo, um concept que a gente fez recentemente foi o da Rainha de Namalcá, que era um reino lá de Tormenta, que ela precisava ter uma silhueta específica, lembrar um pouco os gaúchos tradicionais, porque é uma exigência lá do cenário, mas tipo, ainda tem um quê de fantasia, de alta fantasia, e aí, tipo, a gente fez 4, 5 opções e a gente foi refinando dentro de uma que a gente achou que funcionava melhor e a silhueta ficava mais legal. E Uhum. assim vai. Então, isso vai ser para, sei lá, estilo Disney, tanto vai ter a mesma exploração que vai ter dentro do faroeste ou qualquer outra coisa. Perfeito. Posso passar a próxima? Vai fundo. Na sua opinião, commission serve como experiência de trabalho mais profissional? Serve, serve de certa forma, porque tu vai pegando o jeito de tratar com o cliente, tu vai pegando tu queira ou não queira, tu vai evoluindo tua arte de uma forma mais no batente, né? Mas é bom você ter em mente de que não é a mesma coisa. Quando você vai trabalhar com uma empresa, com uma editora, com uma produtora, com uma desenvolvedora de jogos, você vai trabalhar com outras coisas. Principalmente no quesito de alterações. Eles vão ter um olhar mais, Mais é, crítico. como é que chama? Mais crítico para as coisas que você fizer. Eles vão pedir, por isso que algumas pessoas se frustram quando chegam para trabalhar comigo, porque eles, vocês pedem muita alteração. Mas é porque não é um personagem que eu vou jogar RPG aqui, é a coisa, é um produto, é um negócio que Exato. precisa ter certas exigências, tá Gente, ligado? Mas fora isso, é, vai indo. se você já viu o ilustrador comemorar a ilustração aprovada sem alteração, é porque não é uma coisa comum. Pois é. Então, acostume-se com a ideia de que vai ter alteração, sabe? É muito difícil a gente acertar de primeira, sabe? E é isso. Quando pedirem alteração, não é porque você falhou, porque precisa adequar o produto. É essa a função do Sim, diretor de arte. importantíssimo. É, Importantíssimo. Não se chateia com a alteração, porque a alteração não é porque você errou, não é porque a pessoa tá sendo chata, é porque precisa ser. Nem todo mundo vai ser legal e dizer, olha, infelizmente, que não. Você só vai querer um feedback, mandar o feedback e acabou.
Mas é porque tá no fluxo ali. Há muitas vezes o seu trabalho é uma engrenagem dentre um monte de engrenagens Isso. que estão rolando ali. Todas precisam funcionar direito. Perfeito. Posso passar a próxima? Pode, manda. Sim, No tema de redes sociais, se eu não utilizar para uso pessoal, apenas para profissional, é mal visto? visto não é, né? É assim, muito depende do seu. Acho que isso é uma coisa, uma martelada que a Sula já deu muito aí, que eu já escutei em podcast. Depende do seu propósito. Tipo, muitas vezes você quer. Se você é um artista de commission, as pessoas geralmente querem ver quem você é, e tipo, quem você é de verdade, seu dia a dia, mais o que você faz. Se você é uma pessoa mais, assim, eu sou o artista que trabalha com empresas e tudo mais, sei o que, talvez seja melhor você postar mais arte do que bobagem, porque as empresas vão procurar nas suas redes sociais também o tipo de, por exemplo, às vezes eu vejo o portfólio do cara e tem muito pouca coisa. Aí eu, putz, assim não dá. Aí eu vou numa rede social da pessoa. E aí eu vejo um monte de shit post. E o cara tá se vendendo pra mim como ilustrador profissional, entendeu? E eu vejo só shitpost, não consigo ver um ilustre do cara, nem um. Tipo, não sei onde o cara vai, ele consegue chegar, ou a pessoa, enfim. Vocês desculpa eu estar falando muito cara, mania, mas assim, Fica a tranquilo. pessoa. É, aí eu vou dizer, não sei se essa pessoa dá conta, se não dá, enfim, vou passar pro próximo não. Então depende muito do que você quer. Às vezes o seu trabalho depende muito do alcance que você tem. Às vezes por exemplo, no caso do Israel, que é o Hunters Mangá, que a gente contratou para fazer uns streams e umas coisas pra gente. A gente sempre volta e meia tá conversando com ele. É, eu vou confessar que uma das coisas que me levou a contratar ele foi a quantidade de seguidor que ele tem, que é muita. Mas Ah, por quê? nice. Porque eu queria colocar o traço dele dentro de um certo hype, de um projeto que eu precisava de hype de rede social. Tá vendo como é específico? Nem sempre é necessário. Às vezes a pessoa tem 50 seguidores e tem um traço maravilhoso ou que combina super com o meu trampo, com o projeto que eu tô rolando aqui, e eu chamo a pessoa do mesmo jeito. Tipo, Uhum. depende muito, entendeu? Então vai do que você quer, de como você se vende. Você se vende como uma pessoa X, artista, mas que também gosta de fazer zoeira e sei lá, quer ser influenciador no futuro. Enfim, é rede social misturada, nem vale a pena ter uma rede profissional. Ou se você é preguiçoso, que nem eu. Eu não, eu não tenho 200, eu não consigo gerenciar, mal consigo gerenciar uma, que dirá duas. Mas já meu irmão, por exemplo, meu irmão também é ilustrador e designer, ele também trabalha com essas coisas. Também deu errado na família. Aí ele tem tudo separadinho. Ele tem as redes sociais dele pessoais, Twitter, Instagram, tal. E tem o Instagram dele de ilustrador, o E o Twitter de pessoal? ilustrador. Tudo separado. E eu admiro que ele consiga fazer, mas eu não consigo. Mas enfim, ele Perfeito. consegue as coisas dele lá por causa disso. Eu também não consigo ter conta pessoal. Eu tenho a minha conta e era isso. E aí eu tento manter ela mais neutra, sabe? Eu tento manter a zoeira em baixa, só isso. Ah, tem isso também. À medida que você. Infelizmente é uma coisa que vem do seu nome ficando um pouco mais conhecido, você tem que também segurar, né? Tipo, Sim, segurar um pouco o que você fala, porque volta aquela pergunta lá no começo. As pessoas estão de olho no que você fala e no que você sim. faz, sabe? Não é esconder quem você é. É tipo assim, dá uma freada no shitpost. O comentário que eu faço é aquela coisa, isso aqui é uma piada que você não faria no trabalho. Então, provavelmente É, ela não vai pra mídia social também, sabe? Só isso. Não é pra ser nada demais, é só porque você tá se comportando em público mesmo. É é. só não ser que mídia social é um negócio público, sabe? Pois é, mas nós não fiquem Não nervosos, fiquem não, neurados, pois é. não fiquem na neura, porque isso é uma coisa que é difícil pra gente, difícil pra todo mundo. Esse Uhum. negócio da gente ter que se vender e ao mesmo tempo fazer um bom trabalho, e ter que, sei lá, se vender pra editora e ser uma pessoa pública e também.
não ser tão público, porque senão as pessoas percebem que você não tá sendo autêntico e as pessoas procuram autenticidade. Enfim, é trabalhoso, É mas difícil, vale a gente. É pena. difícil. Pois é. Pois é. Próxima pergunta. O que Manda. mais aparece para você como diretor de arte? Ilustração de personagem ou cenário? Existe algum nicho desses dois que você sente mais falta de profissionais, tipo ilustração com narrativa? O que me aparece mais é personagem mesmo. Tipo, disparado, cenário é um negócio que é difícil fazer. Eu entendo. Tem gente que tem muito mais facilidade de fazer cenário do que personagem, mas a grande maioria das pessoas, até porque é uma coisa que a gente começa a estudar primeiro, né? A gente começa a estudar primeiro anatomia, figura humana e tal, não sei o quê. E aí tende as pessoas, e obviamente, né, personagem é uma coisa que tem mais impacto em arte. Você tem um Marco Simonetti, um Rafael Lacoste da vida, que, né, que é o que faz cenários de enlouquecer, mas geralmente o pessoal se apoia muito em fazer grandes cenas com personagens impactantes e tudo mais. Eu sinto falta de ter o meio termo. Tipo, da pessoa ser uma pessoa que faz cenários legais, não precisa ser Marco Simonetti, não precisa ser maravilhoso, pinturas Uhum. maravilhosas, mas que também cuida de colocar esses personagens direitinho nesse cenário. Porque às vezes eu preciso de uma cena intermediária e quase, tipo, eu não vejo muito especialidade nisso, sabe? Ou a pessoa tipo, tá muito verde no cenário, ou a pessoa não é muito boa de fazer personagem perto. De um pouco mais perto, assim, plano americano, plano geral. Mas assim, é um pouquinho só de falta que eu sinto. Às vezes eu preciso de uma pessoa de rapidez assim, eu só tenho um ou dois artistas que fazem isso no meu banco de dados e eu preciso de mais gente. Então, eu sei que é complicado, não é uma coisa fácil de pedir, então faça tudo muito bom. Mas não precisa ser tudo 100%. Se fosse 70% já serve pra mim. Perfeito. E eu não tô dizendo que não existe, eu tô dizendo que os que tem já estão ocupados. E eu preciso de mais, Justíssimo. entendeu? Ou então o cara tá trabalhando em Magic e me esnoba. A próxima pergunta. Se a pessoa é inexperiente para cobrar e acaba cobrando menos do que o valor de mercado, você também costuma conversar com a pessoa? Sim, eu faço isso direto. Tipo, às vezes a pessoa chega que eu percebo logo que a pessoa, tipo, tá com medo de cobrar o valor justo. E aí vem R$ 100. Eu disse, não, não, peraí. Ó, vamos aumentar um pouquinho esse valor e tal, porque, ó, o justo seria tanto. Aí eu converso mesmo. Eu não tenho. Eu espero que meu chefe não esteja ouvindo isso. Brincadeira. Ele mesmo fala pra gente conversar. Porque a gente não gosta de depois. Tipo assim, depois o cara vai ver que foi. É a pena. Depois o cara vê que foi tapeado. A pessoa vê que foi tapeada, que cobrou muito pouco e fica, putz. Aí se aí eu ensino, cara, se eu ajudo a pessoa, se eu ajudo a pessoa a se valorizar, se eu ajudo a pessoa a se colocar melhor, depois ela vai ficar grata, ela vai fazer um bom trabalho. Eu vou pagar o que é justo, eu não vou me sentir explorando alguém e dá tudo certo. Então pra que eu vou ficar ganhando, economizando uma migalha aqui e depois, tipo, minando um relacionamento que poderia ser bom, entendeu? Porque a gente procura. Eu acho que é uma palavra que eu não falei desde o começo, mas é uma coisa que eu vou falar agora. Eu procuro ter relacionamentos com essas pessoas. E eu quero que esses relacionamentos durem. Porque eu quero, quando eu precisar, eu ter esse pessoal. Obviamente que a pessoa pode estar ocupada, mas se a pessoa não estiver ocupada, a pessoa poder voltar e trabalhar pra gente. Entendeu? Gente que dá certo, gente que funcionou, que o relacionamento deu certo. Então não tem como eu estragar logo no começo. É Perfeito. sacanagem. Perfeito. Muito bom. A última perguntinha aqui. Bora. Dentro Bom, de uma visão mais aberta de editoras no geral, vocês têm muito mais interesse em contratações pontuais ou vocês possuem artistas fixos? é o que eu falei, né? A gente contrata
quanto mais a gente puder fazer com a mesma pessoa, melhor. Se eu puder ter, se eu puder ter um quadro de artistas fixo, para mim tá ótimo. Às vezes, muitas vezes eu vou ter que procurar pontualmente, porque ou o pessoal que eu já trabalho está ocupado, ou ainda bem, eu espero que sempre aconteça, a gente está crescendo, então a gente pega mais projetos, a gente precisa de mais gente, ou a gente precisa de um estilo muito específico, e aí, obviamente, eu vou atrás de pessoas novas. Mas, se a pessoa dá certo, se, assim, dá 100% certo com a gente, e vai ficando legal o relacionamento, a gente vai chamando ela. Tipo assim, é o que a gente sempre diz. O Guilherme Deisvaldo, meu chefe, ele fala: Ó, não falta trabalho pra ti aqui. Então é isso. Perfeito. Mas a gente não tá a gente procura não se limitar. Mas quando dá certo de verdade. Perfeito. É isso. Show. Tem mais alguma pergunta aí, Lau? Encerrou. Graças a Deus, não. Muito obrigada. Dan, muito obrigado pela sua visita, muito obrigada pelo seu tempo, foi maravilhoso. Espero que o pessoal do chat tenha curtido também. Muita informação útil hoje, muito obrigado. Ah, eu que agradeço. Eu tava morrendo de medo de não dar certo, mas deu certo, que Não, bom. foi ótimo. Então, qualquer coisa me chama aí, me chama que eu vou. Perfeito. Muito obrigada, que a gente chama sim, porque a gente precisa mais desse contato do pessoal com os diretores de arte, né? Eu acho que é bem interessante ouvir o outro lado da equação, né? Perfeito. Sim. Qualquer coisa que quiser falar de board game também, estamos aí. Perfeito. Ah, Trabalho, perfeito. trabalhei, Podemos fazer uma live sobre isso depois. Show de bola. trabalhei 10 anos com board game e a gente vai estar para lançar um board game também. Ah, nice. Espero que nesse ano ou no próximo. E vamos entrar de cabeça nesse mundo. Perfeito. Vamos embora então. Gente, então por essa semana era isso. Beijo pra vocês. Boa noite. Até semana que vem. Valeu. Tchauzinho, Tchau, boa gente. Boa noite. noite.